Fala pessoal, bem-vindo todos a mais um podcast, dessa vez da formato videocast, que nós trazemos para vocês para falar semanalmente sobre assuntos relacionados à saúde, bem-estar e dessa vez, seguindo a sequência que nós abordamos sobre saúde de diferentes temas, lembrando a todos que a gente gosta de falar sobre saúde financeira, saúde orgânica, saúde espiritual e dessa vez nós vamos falar sobre saúde política. Uma coisa muito importante para nós brasileiros é discutirmos sobre política, uma coisa cada vez mais impactante na nossa qualidade de vida e na qualidade de vida dos nossos filhos. E para a gente falar um pouco mais sobre saúde política, eu trago dessa vez um convidado mais do que especial, Dr. Rafael Dutra. Bem-vindo, Rafa. Fale um pouco mais sobre a sua evolução, quem é você, fale um pouco mais de você para os nossos ouvintes. Olá, Jorginho, obrigado pela participação aqui no Dreamcast. Parabéns você, parabéns Aguinaldo, parabéns Gustavo, pela qualidade aí. Tenho certeza que estará trazendo muitas informações aí no decorrer desses longos anos aí para a sociedade, para todo o Brasil, porque isso daqui hoje não tem fronteira, né? Então, Jorginho, eu comecei muito novo na política, até agradeço o espaço e a oportunidade para falar de política, porque política com P maiúsculo poucos gostam de falar, com P minúsculo todo mundo gosta de xingar. Então é bem difícil você ter espaço para bater política com alto nível, então agradeço a oportunidade. Eu comecei muito novo, com 14 anos comecei a militar na política, com 16 filiei na época ao PSDB aqui de Barretos. Tive uma grata satisfação dessa filiação ser conduzida pelo Bruno Covas, que foi deputado estadual, deputado federal, prefeito de São Paulo, que na época a gente militava ali perto da juventude. Com isso eu fui adquirindo um pouquinho de experiência com ele, articulando toda a região na parte da juventude do PSDB, e a gente começou a fazer essa militação ali para poder trazer os jovens para a política. E na época eu tive uma grata satisfação que nós conseguimos trazer muitos jovens para poder pensar o futuro de Barretos, pensar o futuro da região. Tive a oportunidade de fazer parte da executiva estadual da juventude do PSDB, fui o coordenador regional da macro-região de Ribeirão Preto, e isso me deu uma visão, uma experiência maior do que eu imaginava. Então eu muito jovem, já no meio eu brincava, e alguns não gostavam, dos dinossauros da política do PSDB aqui na cidade de Barretos. Com isso, o PSDB teve um candidato a prefeito, no qual eu tive a oportunidade de sair candidato a vereador. E aí eu gosto de citar, Jorginho, que quando eu saí candidato a vereador da primeira vez, em 2016, em 2012, eu ia sair no ano anterior. Aí teve um tio meu que saiu e tal, eu não saí candidato, ajudei. Aí em 2016 eu vim candidato a vereador. E na época, numa roda de políticos tradicionais aqui da cidade de Barretos, com mandatos lá no Legislativo, muitos falaram, você não vai ter 50 votos. E aí eu fui candidato pela primeira vez. E eu rezava para Deus para eu ter mais de 50 votos. E foi uma eleição muito difícil, com umas chapas muito fortes na época, PT lançando candidato com chances, a administração lançando candidato com chance, a oposição dividida em 3, então assim, na época tinha 5 chapas muito fortes, muito concorrendo à eleição municipal de Barretos. E eu fui candidato a vereador, muito novo, numa chapa muito difícil, e eu rezava para ter mais de 50 votos. E fui trabalhando, pedindo voto. E a apuração dessa votação, estava eu, meu irmão, minha avó, meu pai e 3 amigos meus. E pelo rádio, pelo computador e tal, a hora que deu o primeiro sprint, que eu passei de 52 votos, eu já gritei e falei, porque eu tava com aquele engasgado e aguentando aquilo, você não vai ter 50 votos e tal, então eu rezava para passar dos 50 votos. Aí depois eu tive a satisfação de, em 2016, ter 652 votos, ficar como suplente. Tive a oportunidade de ser convidado até então pelo prefeito Guilherme Ávila para ocupar o cargo de ouvidor-geral do município. Fui o secretário mais jovem da história de Barretos, pude fazer um trabalho ali dentro da ouvidoria, no qual me deu uma visão interna e uma visão externa. Porque uma coisa é você entender os problemas da sociedade e da cidade. Outra coisa é você entender o funcionamento da máquina pública. Porque muitos acham que vão chegar lá e vão fazer tudo. Prometem tudo nas campanhas eleitorais, prometem de tudo nos discursos
nos bairros, mas na hora que chegar lá o funcionamento da máquina pública é totalmente diferente do que você pensa quando você está do lado de fora. Então foi uma baita oportunidade como ouvidor geral do município. E depois em 2016 eu vim candidato, em 2012 652 votos, em 2016 eu vim candidato a vereador de novo, e aí foi uma outra dificuldade, porque a chapa era muito forte, tinha pessoas vindo do MDB, pessoas vindo de outros partidos, então nós tínhamos ali 5 pessoas com mandato e mais ex-vereadores, suplentes, então nós tínhamos 13 nomes muito fortes para poder vencer a eleição como vereador. E na época eu cheguei para o meu grupo e falei, olha pessoal, se a gente ganhar, a gente ganhou no meio de grande. Se a gente perder, a gente perdeu perto dos grandes. E alguns ali na época assimilou, apostou, né? Nós fomos para a eleição, tivemos 1.300 votos, o segundo mais votado da coligação, foi uma baita satisfação. E aí começa meu mandato como vereador. Como vereador, consegui mais de 5 milhões de emendas para a cidade de Barretos. Fui o vereador que mais projetos de lei foi aprovado em 4 anos. A gente tem uma média de mais de um projeto por mês. Para quem conhece os trâmites da Câmara Municipal, isso é um número muito acima do que já teve até então. E a gente trabalhou bastante, mas o que acontece na política? Quando você trabalha, você incomoda. Quando você não trabalha, você não incomoda ninguém. Então nós trabalhamos, só que nós incomodamos. E aí tem um jogo de ego, jogo de interesse, aquelas coisas da política que até então, quando eu cheguei, que eu era um pouquinho novo, a gente fica meio sem entender, né? Então um vereador chega em você e fala, pô, por que você fez esse projeto? Pô, por que você foi em tal bairro? Lá é meu reduto. E aí você fica meio assim, né? Você acha que só tem fora isso, mas acontece isso em Barretos. Mas foi uma grata satisfação atuar como vereador no município de Barretos. E depois, em 2020, vem um projeto a convite de Gilberto Kassab para que eu saia do PSDB e migre para o PSD e venha candidato a prefeito. Muitas pessoas na época não entenderam, muitas pessoas me criticaram, muitas pessoas não entenderam isso, mas eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida nos últimos tempos. Eu saí ali do PSDB, que já é um partido que está minguando, acabando, é um partido que está muito complexo e complicado, principalmente estava na cidade de Barretos, e fui para o PSD, que é um partido de centro, um partido que comunica com a esquerda, comunica com a direita, é um partido hoje que é o 5º maior partido do Brasil, número de prefeitos e vice-prefeitos e vereadores, o 2º maior partido do Senado, o 4º maior partido da Câmara dos Deputados. Então é um partido sólido, que tem 10 anos, que tem uma liderança do Gilberto Kassab, inclusive seu pai teve a satisfação de trabalhar com ele na Prefeitura de São Paulo. É um cara muito estável, um cara muito tranquilo. E aí fui candidato a prefeito, numa chapa pura, com o Coronel Valdeci de vice, mostrando as propostas para a cidade de Barretos, proatividade, sem conchavo político com ninguém, mas mostrando qual é a Barretos de hoje e qual é a Barretos daqui 10, 20, 30 anos. E o que me decepciona, e aqui nós estamos no meio de jovens, né? O Jorginho muito jovem, Gustavo, Aguinaldo, qual que é a cidade que nós temos hoje? Não dá para ficar criticando mais os ex-prefeitos. Pô, o Web foi prefeito, fez o que deu naquele tempo. O Emanuel foi prefeito, fez o que deu naquele tempo. O Guilherme foi prefeito, fez o que deu naquele tempo. E quem está hoje? Vai fazer o quê? Vai ficar só chorando as pitangas ou vai falar, olha, eu vou fazer o que dá e vou fazer além para as próximas gerações? Então eu, como jovem, como uma pessoa que acredito na política com P maiúsculo, eu fico um pouco magoado e chateado porque só fico olhando o que deixou de fazer. Cara, cada época é uma temporalidade, cada coisa dá para fazer, às vezes não dá para fazer, às vezes você entra com aquela vontade de fazer muito, chega lá, não dá, só que falta transparência. Fiz isso porque deu, não fiz isso porque não deu, mas tem muita cortina de fumaça e quem sofre é a população. E eu acredito numa cidade melhor, como vocês acreditam, eu acredito que o nível da população de Barretos pode ser elevado intelectualmente, espiritualmente, na questão de saúde também, na questão esportiva, quando a gente olha na questão cultural, na questão do PIB, da per capita. Então quando a gente olha Barretos como um todo, a gente vê que pode ir muito além de que é hoje. Então é isso que eu milito, é isso que eu luto. Tentei resumir aqui o máximo possível, o mais rápido possível aí. Fico aberto aí para algumas dúvidas, sugestões aí, porque tem muita história aí.
O que a gente vê ali na política, né, é muito legal a gente falar sobre política hoje em dia, porque politizar a gente é uma coisa saudável. E falando especificamente sobre a nossa micro-região aqui de Barretos e região, nós tínhamos uma Barretos mais influente há alguns anos atrás, né, uma Barretos mais expressa no cenário regional, e o que nós estamos presenciando ultimamente é Barretos perdendo o cenário político para regiões menores, como Bebedouro, Olímpia, e se a gente não fizer nada a respeito disso, o que vai acontecer é realmente cada vez Barretos perder mais a sua força política. Não só pela administração local, mas por não conseguir montar uma coligação para arquitetar a formação de deputados, de representantes à escala não só regional, mas nacional na Câmara dos Vereadores, na Câmara dos Deputados. E a gente vê que a briga de egos que acontece aqui na cidade, ela é extremamente maléfica em relação a isso. Hoje em dia nós temos inúmeros candidatos ali que vão acabar disputando os votos dos barretenses e no final nós temos a chance de não eleger nenhum. Como você vê essa não desenvolvimento de Barretos frente a cidades menores com um potencial bem menor do que Barretos e que hoje em dia tem uma expressão política maior? Vou começar pela briga de egos. Em 2020, eu tentei reunir o máximo de lideranças de Barretos, daquelas que estavam predispostas a disputar o cargo majoritário, e falei assim, pessoal, vamos se organizar, se o nome de fulano é melhor, venha prefeito, ciclano vem de vice, e daqui 2 anos a gente solta um deputado federal e um deputado estadual. Na época, como no olhar de alguns eu era muito novo, não vamos dar atenção para isso não, vamos fechar entre nós aqui, vamos conduzir. E hoje Barretos está sofrendo muito o que não teve lá atrás, que é uma liderança para unir os nomes e fazer, olha, vamos pensar em Barretos para 10, 20, 30 anos? Vamos. Ontem eu estava na cidade de Altair, fui na cidade de Altair visitar um vereador lá, fui na unidade básica de saúde que leva o nome Dr. Weber Rezec. Lá em Altair tem uma unidade básica de saúde que é o principal ambulatório da cidade, que inclusive teve ampliações, que tratou o Covid. O que atende o município de Altair é essa unidade básica de saúde, fica ali no centro, que quem conseguiu foi o deputado estadual Weber Rezec. Então, Jorginho, depois do que o Dr. Weber Rezec, ele deixou de exercer essa liderança regional, Barretos nunca mais teve no cenário político. E as lideranças que vieram pós ele no executivo municipal não conseguiu agregar regionalmente. Até por falta de tato político, às vezes por muito ego, às vezes por falta de estabelecer pontes com outras cidades. E com isso surgiu outras lideranças que começaram a mutilar Barretos. Vamos ver na história recente. Barretos perdeu Olímpia e perdeu Severínia para a região de São José do Rio Preto. Se você analisar o potencial de Olímpia hoje, o que ela vai chegar lá na frente, Barretos perdeu muita coisa. E perdeu Severínia, que foi acoplado junto. Não perdeu Guaíra para a região de Franca, porque houve um movimento mais ali do pessoal falou, aí também não dá. Mas ia perder Guaíra para a região de Franca. Então, se a gente olhar na história recente dos últimos 8, 16, vamos generalizar 20 anos, Barretos só perdeu. E se continuar como está, vai perder muito mais. Por quê? Primeiro que nós estamos mais próximo a Minas Gerais do que ao Palácio dos Bandeirantes. Então nós estamos 40 km de Minas e 400 km dos Palácios dos Bandeirantes. Então nós estamos longe. Segundo, que a identidade de Barretos com os entes políticos hoje, ela é muito frágil. Ela não é sólida. É muito frágil, é na barganha. Eu tenho que ajudar fulano agora porque me ajudou 2 anos atrás. Não é aquela coisa que você passa o telefone e liga, fala, olha, isso, não, pode vir aqui que eu vou resolver. Na época do seu pai era uma coisa mais sólida, era uma coisa no fio do bigode, de olho no olho, de sentar na mesa, preciso disso para a região, eu preciso daquilo para tal cidade. Hoje não, hoje é troca-troca, não é uma coisa sólida. E aí quem tem mais força, que não é Barretos, que nós temos que deixar muito claro que Barretos tem uma marca reconhecida internacionalmente, graças à Festa do Peão. É uma marca que agora que você fala Barretos, só que nós não estamos sabendo explorar isso politicamente. Estamos perdendo. Em breve nós vamos ser conhecidos. Barretos, a cidade ao lado de Olímpia,
Barretos, cidade ao lado dos resorts. E aí, o que aconteceu? Olímpia teve um líder que soube articular pensando em Olímpia e avançou nas demais cidades. E Bebedouro a mesma coisa. Se você pegar o boom que Bebedouro teve na parte industrial, passou Barretos há muito tempo. Então, assim, essas duas lideranças, acoplado ao governo do estado, conseguiu fazer com que essas duas cidades cresçam na história recente. E nos últimos 16, aí vamos generalizar 18, 20 anos, Barretos ficou parado. E se continuar como está, vai ficar muito mais ainda. Do seu ponto de vista político, você com uma mentalidade mais jovem, doutor, qual a estratégia que você, do seu ponto de vista, uma vez que você tem essa visão de dentro, o que você acha que seria o futuro para nós sair dessa zona que a gente está hoje e novamente colocar Barretos no mapa, né, vamos dizer assim, como força política e ter mais expressão para que a nossa cidade possa crescer, né, desenvolver, porque a gente tem potencial, mas eu vejo que essa guerra aí entre, né, partido, ideologia e tal, acaba atenuando a força que a gente tem, né? Qual que é o seu ponto de vista? O que a gente pode adotar como estratégia e o teu barretense mesmo abrir a cabeça e passar a observar e pensar de uma forma diferente? Ô Aguinaldo, primeira coisa, a gente tem que deixar de ter os egos. E a gente tem que, mais ou menos, deixar o passado no passado, porque o passado, Barretos se dividiu em vários grupos políticos, que bem ou mal cresceu a cidade, bem ou mal a gente perdeu, enfim. É natural isso, essas cisões que tem, isso é natural, isso é da vida também. Só que, nesse momento, a nossa geração, a sua geração, a geração do Gustavo, a do Jorginho, a minha geração, tem que se unir. Nós temos que esquecer lá atrás e se unir daqui em diante, falar, olha, vamos fazer um pacto federativo por Barretos? Vamos, qual que é esse pacto? E a gente vai pegar Barretos hoje, 2022, e vamos traçar uma meta de 30 anos, com uma estratégia para 30 anos. Então esse grupo aqui, nós vamos transcender fronteiras e falar, olha, fulano, você quer vir aqui ajudar? A gente está com esse projeto, você quer acrescentar nesse projeto? Ah, quero. Não me interessa, beleza. Então a gente vai continuar e pensar numa estratégia de Barretos, pensando como voltar a ser uma cidade de liderança regional. Só que uma cidade de liderança regional, que ela tem que buscar sua vocação. Qual que é a vocação de Barretos? Ninguém sabe. Uma hora ela é a vocação turística, outra hora ela é a vocação saúde, cultural. E aí eu vou fazer uma crítica que eu fiz, uma crítica não, porque um feedback, né? Porque quem critica não acrescenta em nada, mas eu vou fazer um feedback. Se ela é a vocação da saúde, legal, nós temos aqui o Hospital do Amor, nós temos 2 AMES, Santa Casa, Hospital São Jorge, Unimed, São Francisco, que é a Rap Vida, enfim, nós temos uma gama interessante. Legal, nós temos a Faculdade de Medicina, nós temos curso de enfermagem, ótimo. O que Barretos produz disso? Nada. Barretos produz seringa? Barretos produz avental? Barretos, a hora que falar assim, Barretos produz a cadeia, ela fechou a cadeia produtiva, aí eu falo, Barretos é da saúde. Legal, porque, e aí as pessoas não entendem, não, nós temos que reduzir impostos em Barretos para falar, olha, farmacêutica tal, vem produzir seu medicamento em Barretos, fulano, vem produzir seu gás em Barretos. Por quê? Porque nós temos quem vai consumir muito e vai ter a marca de Barretos. Aí eu vou chegar lá fora e vou falar, olha, Barretos é o polo da saúde, porque ela tem fábrica, ela tem curso profissionalizante, ela produz mão de obra, ela tem atendimento, a gente fecha o cadeio dela produtiva. Barretos não tem isso. Aí vou mais além, nós temos aí Assis Chateaubriand e Faria Lima. Nós temos a ferrovia, que até hoje não está em funcionamento. Cada um fica jogando, isso é responsabilidade do governo federal, não é municipal não. O governo federal que fica enrolando. O aeroporto, Jorginho, que é uma vergonha. Era do município, passou para o estado, veio para o município, passou para o estado. Ninguém quer o patinho feio. Só que é um patinho feio que na época da festa do peão desceu aí 382 voos. É um patinho feio. O avião presidencial. E é um patinho feio que na época quem tem poder aquisitivo utiliza. Entra com o seu carro lá, vai no hangar, pega o avião, vai e volta e tal. Então, é um patinho feio que a gente tem que dar uma destinação. Qual é essa destinação? O aeroporto internacional de cargas, uma destinação, fazer a cidade ser um polo logístico,
Pô, nós estamos aqui perto de Minas, toda a carga que é produzida em cima do país, ela tem que passar por Barretos para ir para o Porto de Santos. Por que não chegar aqui, descer por trem, ir por avião, enfim. Nós temos que pensar Barretos, ô Aguinaldo, além das fronteiras. Só que isso dói para algumas mentes, porque a partir do momento que você abre, você nunca mais vai voltar no que era. E algumas pessoas não querem que isso aconteça. Então nós continuamos discutindo e não saímos do mesmo lugar. Na verdade, assim, quanto mais a força política dessa pessoa avança para fora, mais ela perde aqui. E ela quer continuar centralizando, ser dono aqui de Barretos, e isso daí fecha os olhos de muita gente. Jorge, e aí agora está na hora da nossa geração, da gente pegar e se unir e falar, olha, não dá para ficar como esteve. Qual que é o município que você quer que seu filho viva? Nós até estávamos falando sobre Fernandópolis, né? Que não tinha expressão política regional nenhuma, e eles montaram um grupo de expressão e conseguiram fazer várias pessoas. Jorge, muito bem lembrado. Em Fernandópolis, Votuporanga, eles se uniram acho que 16, 20 anos atrás, estabeleceram um grupo no qual eles têm candidato a prefeito, eles têm candidato a deputado federal, deputado estadual, eles não ficam há várias eleições sem deputados. E aí quando você olha naquela região, ela é próspera, ela é desenvolvida, todas as rodovias são duplicadas, sem radar, sem pedágio. E os líderes de lá vêm captar voto em Barretos, quer pôr pedágio aqui, quer fazer com que aqui fique... Gente, vamos pensar estrategicamente. A hora que falar, vou pôr pedágio em torno de Barretos, você isolou. Porque aquele tem um menor potencial aquisitivo, como que ele vai sair de Barretos para ir para Rio Preto? Sair de Barretos para ir para Ribeirão Preto? Ele se isola. A partir do... Se a economia é pujante, tudo bem, você pode pôr pedágio, isso e aquilo, porque o cara tem condição. Lá, todas as rodovias são duplicadas, rodovias boas, acessíveis. Eu recentemente fiz algumas viagens para a região de lá e fui olhando, tenho mania de olhar as placas do governo. Mais de 300 milhões em recapeamento naquela região. Mais de 300 milhões em recapeamento ou manutenção. A hora que você olha para Barretos, vem 10 milhões, o pessoal bate palma, é muito pouco. E já vou aproveitar aqui e falar, Barretos caiu uma ponte, né? Que liga um bairro muito populoso, que é o Zequinha Amêndola. Nós temos ali por volta de 20 a 30 mil pessoas que moram naquela localidade. A ponte vai fazer aniversário de 1 ano. Tá esperando dinheiro do governo federal. Pô, gestão. Eu vou lá, executo a ponte, faço a ponte, chego no governo estadual e falo, ó, não quero o valor da ponte não, que foi 5, 6, 10 milhões. Eu quero mais. Um orçamento de quase 1 bi, que é Barretos, um orçamento de quase 1 bi, o que é uma ponte de 5, 6 milhões? É irrisório, é gestão. E Rafa, reforçando aquilo que você disse no início, eu acho que é de extrema importância a questão de lá atrás você ser ignorado por muitas pessoas em relação a você não vai conseguir, isso a gente é muito movimentado por pessoas assim que nos desmotivam, não acreditam na gente, e aquelas pessoas falam assim, não vai conseguir nem 50 votos. E eu acho que a pessoa que consegue ter uma inteligência emocional e principalmente fé, que você comentou, e isso eu acho que é o mais importante, é a fé daquilo que você sabe que vai acontecer, só que você ainda não viu, só que você sabia que você tinha mais de 50 votos e foi o que aconteceu. O que eu quero, onde eu quero chegar, como que você trabalha essa questão de inteligência emocional para conseguir lidar com todas essas situações, é o primeiro ponto. Para lidar com críticas, para lidar com essas aflições, essas desmotivações, porque você tem uma meta ali, e às vezes não vão ser só as pessoas que não te conhecem, às vezes pessoas que te conhecem, que você ama, que te falam, pra que você está fazendo isso? Larga a mão disso daí, por aí você não vai chegar a lugar algum, esse negócio de política não é bem-vindo, porque a gente tem esse olhar muito, as pessoas que não conhecem a política, tem esse olhar de política com P minúsculo, como você comentou, que é aquele olhar de crítica. E não é isso. Se a gente entender muito de política, como a gente estava comentando no podcast anterior, em relação de finanças, a gente tem que ter todo esse conhecimento, porque sem essa base a gente não consegue ter uma boa estrutura. Como que você consegue lidar com essa situação
e outras pessoas da sua área que às vezes não conseguem terminar um projeto? Será que falta inteligência emocional? Será que faltam pessoas ao redor que seguem o mesmo fluxo, que não conseguem chegar num objetivo específico? Eu falo muito dessa questão, principalmente da área de saúde, a área esportiva, que recentemente eu vi lá o Rochão está praticamente assim, com a quadra abandonada. Temos muitas piscinas na região aqui de Barretos e não sei por que não está funcionando, você pode falar isso para a gente. Por que tem muitos projetos que a gente consegue ter uma demanda muito, muito grande ali e as pessoas não concluem? É por falta de inteligência emocional, é por falta de companheirismo, é por aquela situação que você comentou de início, eu só vou fazer isso daí se fulano me der tal coisa, por interesse político. O que você me fala em relação a isso, dessas obras que começam e não concluem? Gustavo, eu nasci de 7 meses, então eu fiquei na incubadora, foi momento de fé da minha avó, da minha mãe. Então, assim, desde o meu nascimento eu tenho uma vida de persistência e superação. Quando eu vislumbrei a política, meu avô, que Deus o tenha, que foi uma pessoa que me ajudou muito, uma pessoa que eu tenho um carinho especial por ele, para minha avó, que é indescritível, ele era contra eu entrar na política e ele era contra eu entrar nos independentes. Então, eram dois lugares que ele não gostaria que eu entrasse. Só que o meu avô, ele tinha um ponto ali de barbearia, meu avô era um português, era em frente à Igreja do Rosário, que só naquele ponto ele ficou 55 anos. Meu avô era muito conhecido. Então eu não saía da barbearia dele, e ali eu conversava com um, conversava com outro, e às vezes saía notícias minhas e tal, aí os clientes ele chegavam, ô, seu Zé, seu neto tem futuro. Ele, não, mas não é isso que eu quero pra ele. Ele não tem que ir pra isso, é outras coisas, porque isso não é lugar de pessoas boas, isso, aquilo. Então ele tinha essa visão. Só que eu sou um cara que eu tenho muita persistência, eu tenho muita fé. Eu gostaria de ter a disciplina que vocês têm no treino. Eu começo, paro. O que falta para mim, eu faço atividade física, mas o que falta é um pouquinho mais de foco na parte da atividade física e principalmente na parte de alimentação. Eu não bebo, eu não fumo, então eu tenho uma vida bem regrada nesse aspecto, faço atividade física, só que a minha alimentação, a minha atividade física, eu comecei lá na academia do Carlos Neto, parei, aí voltei, parei. Então, assim, é uma coisa que eu admiro vocês três, parabéns pelo foco que vocês têm, isso me falta. Só que o que acontece? Na minha base, eu li muito. Lá atrás, eu fui um cara que eu devorei muitos livros. Então, o pessoal falava assim, mas o professor falava tal livro, eu lia. O pessoal ia para carnaval, eu estava em casa estudando. O pessoal ia para não sei na onde, eu estava... eu gosto de adquirir conhecimento. Então, a pessoa fala de tal livro, eu vou pesquisar tal coisa. Então, assim, eu tento ter uma base ampla de conhecimento para eu não falar besteira. E quando você amplia os seus horizontes, você amplia a sua mente. Aquela coisa, quando aquele coração que vai para uma viagem, ele nunca volta a ser o mesmo. Só que eu também sou um ser humano. Eu tenho falha, eu tenho defeito, eu tenho manias, eu sou chorão. Eu não aguento pessoas sem educação. Então, assim, pessoa sem educação, para mim, eu já paro ali, sabe? Obrigado, tal. Aí eu tenho que ir para o meu habitat natural, que é o meu recluso, o meu eu interior, para eu recompor minhas energias. Só que eu tenho uma base familiar que me ajuda muito, que é meu pai, minha mãe, meu irmão e minha avó. Eu sou muito grato a eles. Então, nos momentos de dificuldade, naqueles momentos que você tá, puta que pariu, e agora? Fudeu, pra onde eu vou? Aí eu vou lá na minha avó vem, Rafinha, olha isso, Rafinha, tem um mapinha pra você, Rafinha, isso. Então você vai e se reconecta com Deus, você vai se reconecta com as energias positivas. E essa base familiar verdadeira, porque familiar você conta nos dedos, viu? Não adianta você ter 100 irmãos, 100 isso, 100 aquilo, mas a hora que você precisar, não tá ali, entendeu? Então família você conta nos dedos. E às vezes você tem amigos que é muito mais que família. E eu também tenho alguns que eu posso contar que vem com aquela palavra, vem com aquela... E também Bíblia, ler, ouvir, procurar conteúdos igual em podcast, procurar conteúdos na internet hoje de motivação para você ir conectando a sua mente ativamente no positivo. A energia que você emite é a energia que você recebe.
Eu passei alguns perrengues na minha vida de ordem pessoal, quando eu perdi a eleição da presidência da Câmara, que o João Mulata, que Deus o tenha, me traiu na votação, por um voto. Rapaz, estava tudo certo, chegou lá na hora, tinha papagaio, cachorro, periquito, minha bisavó, tataravó, tava tudo lá. Chegou na hora, eu perdi por um voto a eleição da presidência da Câmara. Aquilo ali foi um baque, porque eu não estava preparado para aquilo, porque estava acordado. Cara, foi difícil. Eu tive que ficar recluso 15, 16 dias. E me recompor. Eu olhava no espelho e falava, volta a ser você, volta a ser você. Depois eu tive outros problemas na ordem de pessoal, como minha separação, meu divórcio, que foi um momento muito difícil para mim. Desejo saúde para minha ex, que Deus o tenha, que seja feliz no que ela escolheu, mas não foi fácil. Eu fiquei 14/15 anos com ela, então assim, não foi fácil eu recuperar, eu olhar e falar, caramba, o que aconteceu? Eu errei, ela errou também. A eleição, eu tenho o pé no chão, porque você pode ganhar e você pode perder. Tem outros fatores que influenciam? Tem. Dinheiro influencia? Influencia. Poder econômico influencia? Influencia. Menos, mas influencia. E a gente sabe que depois da evolução do Bolsonaro, da eleição do Bolsonaro, mudou muita coisa. Os paradigmas ampliaram muito, mas influencia. Então, assim, aí a hora que você me pergunta, a cidade está abandonada? Tá, vamos pensar no Roxão. Um baita complexo. Cara, o prefeito de Jaborandi já fez uma pista emborrachada em Jaborandi. O Barretos não é emborrachado até hoje. É pedregulho lá e o pessoal. As piscinas de Barretos públicas não tem, é uma ou duas. E olha lá para funcionar. Quando a gente olha, aí vai... eu não estou fazendo crítica, tá fazendo observação. Aí você me investe R$1 milhão num campo de futebol que já tinha, para pôr ele sintético na região dos lagos. Sendo que você poderia pegar esse R$1 milhão e investir num novo complexo. Vocês que é da área esportiva, vamos analisar o que tem de complexo esportivo em Barretos. O CEMEPS, né? O que a gente observa é que ainda foi quando o Dr. Web mesmo entrou forte, né, com essas propostas, com essa visão. Hoje em dia mesmo, a gente... Nós temos vários abandonados. Os bairros, você vê... A Cibrezé, que era um ótimo complexo, que está com a piscina totalmente abandonada. Cavalgando para o futuro. Os projetos estão, bem dizer mesmo, largados, né? Eu não vejo, assim... quase... A gente não vê... Falta... Mas aí o que acontece, Gustavo? A gente não vê a manutenção do que tem. A gente não vê, tem alguns projetos bons, tem o projeto de judô, o projeto do karatê, projeto agora do jiu-jitsu, tem alguns projetos legais, tem, só que a gente não vê a manutenção e a gente não vê a ampliação. E isso também não é uma necessidade que a nossa sociedade precisa, né? Porque são projetos muito pontuais ali, né? Sim. Tem que ser algo mais abrangente. Mas não tem interação com a educação. Se você pegar o orçamento do esporte em Barretos, é um orçamento de 12. Na época eu estava como vereador, era 8 milhões. Era muito pouco. Então, assim, se você pegar o orçamento do esporte de Barretos, ele é horrível. Ele é péssimo. Não tem incentivo. Na época do meu pai nós tínhamos ali jogos da primavera, jogos regionais que foram feitos aqui. Hoje em dia isso não tem... Não, na época do seu pai tinha, além do incentivo dos esportes, eu lembro que eu desfilei muito, seu pai incentivava o esporte. Eu disputei vários campeonatos de futebol de salão, de futebol de campo, então você viajava, você tinha interação. Eu disputei um campeonato estadual. Eu lembro que nessa época aí, as outras cidades não queriam sediar os jogos regionais por conta dos custos e tal. E Barretos até se propôs foi mais uma vez, num período de tempo ali, a sediar esses jogos, né? E hoje eu nem ouço falar disso mais. Eu que sou da área, estou totalmente por fora disso, não vejo isso acontecer mais, né? Eu lembro uma época até que teve alguns jogos aqui que você via muita gente até famosa. Eu conheci, acho que o Gico, da época da seleção, jogando em um CEMEP aqui, juntava um monte de ônibus ali no Roxão para fazer campeonato. Trazia atletas mesmo, né, de conhecidos. Sim. Mas cara, a pista de atletismo do Roxão, ela é extremamente boa, assim, em relação a tamanho e tudo, e ficou abandonada. E a gente treina lá e, assim, as condições são totalmente precárias. É que o Barretos, eles pensam muito no futebol varziano. Então, assim,
Como só existisse isso. Só. Aí a gente esquece do atletismo, a gente esquece da natação, a gente esquece do judô, do karatê, do xadrez, do tênis de mesa, do tênis. Então assim, Barretos pensa só no futebol, esquece as outras modalidades esportivas. Só que quando a gente pensa amplamente, qual é a comunicação da educação municipal com o esporte? Zero. Muito limitado. Então falta uma interação, aí que entra a gestão, do gestor chegar e falar assim, educação, esporte, vamos fazer essa integração, mas para valer, dar o fundamento, dar a disciplina e ter a aplicabilidade. E pegar aqueles melhores alunos, ter a bolsa esporte, a bolsa esportiva, porque precisa, às vezes o aluno é carente, ele precisa desse apoio, não tem. Quando eu fui vereador, tentei fazer algo nesse aspecto, não tem. E isso também não precisa, às vezes, nem ficar só na mão do município, né? De repente a gente tem também vários empresários que às vezes gostariam de estar aplicando, às vezes, ali, né? Sei lá, algo que é destinado ao imposto ali, o cara tá vendo algo acontecer. E a gente vê que nem isso a gente consegue organizar, né? De ter essa proximidade entre o município e esses empresários, falar, pô, vamos fazer algo legal acontecer. Porque é a nossa cidade, né? E a gente não consegue ter nem essa comunicação entre essas duas vertentes. E eu acho que isso aí seria algo que ajudaria. Porque tem muita gente querendo fazer algo bom, na verdade, e não tem estímulo nenhum, né, para fazer essa comunicação de fazer a nossa cidade melhor, né? Ô Aguinaldo, sabe o que acontece? Que a estruturação da administração pública, ela está na década de 80. Se a gente não colocar pessoas lá dentro, pessoas próximas, que estão pensando no século XXI, que está pensando em 22, mas está pensando lá na frente, nós não temos uma Fab Lab na rede, nós não temos um coworking na rede, nós não temos pensando que isso daqui é o futuro, então eu vou ensinar matemática, que é lógica, porque isso é lógica. Então, eles estão pensando naquela A, B, C, D da escola da década de 70, 80. Enquanto você não colocar pessoas que abriram os horizontes, que estão com o pensamento de mudar a estrutura organizacional da gestão, não vai para frente. Porque não pode comunicar, não, tem que comunicar, tem que chamar a cultura, tem que chamar o esporte, tem que chamar a saúde, tem que pôr numa mesa redonda e falar, olha, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos trancar a porta, só vai sair daqui com algo resolvido. Ou com um caminho a longo prazo, a médio e longo prazo. Então, assim, para finalizar, quando eu olho qual que é a perspectiva, Jorginho, de Barretos para hoje, para amanhã, não muda. Qual que é a cidade que vai ter amanhã? A única coisa que você fala, às vezes vai ter uma lâmpada queimada, um buraco novo na cidade, mais sujeira, menos sujeira, mas o que vai ter diferente? Zero. Essa é a nossa Barretos. E quando isso é zero, reflete regionalmente. Quando for positivo, reflete regionalmente. Então fica aqui uma deixa, Jorginho, para a gente poder se organizar, viu, Gustavo, Aguinaldo? Vejo que vocês se interessam por política, gostam de política, independente de sigla partidária, de opinião política, eu acho que a gente tem que pensar Barretos. Qual que é a cidade do futuro, qual que é a cidade do amanhã, pensar a médio e longo prazo. Pode dar certo daqui 2 anos? Pode. Pode dar certo daqui 4 anos? Pode. Mas uma hora dá certo. O que eu falo muito para as pessoas é que assim, as pessoas às vezes falam, eu não gosto de política porque só existe pessoa ruim na política, né? Hoje em dia eles têm uma crença que se virou político, você não presta. A ideia é essa. Mas se as pessoas boas não entrarem para a política, nós sempre vamos ser governados por bandidos, né? Por pessoas que querem aproveitar do poder público para enriquecer pessoalmente. E essa não é a ideia, né? A ideia é realmente você poder construir algo diferente, não só para a gente viver, mas para deixar um legado para os nossos filhos terem um país cada vez melhor para morar e não terem que ralar tanto, igual a gente rala, para ter que gerar uma quantidade enorme de imposto para pagar uma máquina extremamente aborrifada de pessoas aproveitadoras que a gente tem hoje em dia no Brasil, né? Uma carga tributária extremamente elevada, onde a gente tem uma arrecadação enorme. Se esse dinheiro realmente fosse utilizado para o nosso benefício, o país ia ser muito melhor do que é hoje em dia, né? Ô Jorginho, a gente paga muito imposto e pouco volta. Só que quando tem gestor que faz voltar, um exemplo disso é o seu pai, Weber Rezec. Ele fez voltar muito imposto, muita melhoria para a população.
Então, quando você pega a cidade na gestão WebResec e em outras gestões, ela tem uma certa divisão, porque ele fez para a população, ele entregou. Eu brinco muito que a política do bem é do fazedor, é daquele que faz, não daquele que fica atrás da mesa, mas e aí? Não. Vai lá, vai no canteiro de obra, olha, ou vem cá, vamos conversar, vai para Brasília, vai para São Paulo, entrega. Eu acho que falta isso para Barretos, mas é entregar para a população, entregar para o povo e principalmente discutir com o povo. Porque também não adianta fazer política pública que não atende a população, que atende meia dúzia de oligarcas e meia dúzia de empresários fortes que comandam a cidade. E aí, vamos ver qual que é o futuro de Barretos. Literalmente acham que comandam a cidade. É literalmente boa. Rafa, só para finalizar aqui uma coisa, do seu ponto de vista, igual a gente vê que são muitas crenças, né, muito paradigma na cabeça das pessoas em relação à política. E enquanto a gente não ocupar esse lugar, outras pessoas com a mentalidade às vezes não muito boa vai estar fazendo isso por nós. Do seu ponto de vista, o que você deixa para nós, entendeu? Para estar abrindo aí a nossa mente e olhar para a política como algo mais junto, né? Fazer parte aí do nosso dia a dia. O que você pode estar deixando para nós aí de positivo, né? Para abrir a mentalidade do barretense, para ter no comando aí das suas mãos aí o nosso futuro? Olha, eu faço ciência política, sou advogado, faço ciência política, porque eu quero ampliar horizontes e entender a política como um todo. O cidadão tem que se inteirar mais, tem que participar das sessões da Câmara Municipal, acompanhar, seja presencialmente, eu sempre fiz isso, seja virtualmente. Ele tem que pesquisar informações. O que acontece, Aguinaldo, hoje tem muita fake news. Então você tem que abrir os horizontes e sempre entender os 4 lados da moeda. Por quê? Tem um lado que eu estou falando, tem um lado que você, Aguinaldo, está falando, tem o Aguinaldo que o Jorginho e o Gustavo estão observando e tem um lado divino, um lado de Deus. Então, não existe verdade absoluta, principalmente na política. Então a gente tem que analisar tudo como um todo. Porque fulano, mas espera aí, por que naquela época ele fez aquilo? Por que levou ele a tomar aquela decisão? Quem estava com ele? Qual foi o assunto? Não existe verdade absoluta. Então eu acho assim, a partir do momento que a gente deixa os egos de lado, que a gente deixa a vaidade de lado, que a gente se abre mente, coração, a gente começa a observar o mundo um pouco diferente, as coisas um pouquinho diferente. E a população em geral tem que se interagir, tem que saber, tem que gostar de política. O que você está vestindo, Aguinaldo, é a política que determina o custo, o combustível, o café que nós estamos tomando, a energia daqui. A política, ela movimenta tudo, bem ou mal ela movimenta. E o Jorginho foi muito feliz nas palavras: se a gente não trazer pessoas do bem, de bem, pensando o bem para fazer bem para a população, aquela meia dúzia de relativos que tem interesse em conduzir o jogo vai fazer com que a vida dos outros 94% seja não tão boa. Então nós precisamos abrir horizontes, a população tem que abrir, se inteirar, pesquisar em rede social, ver aqueles candidatos que têm um perfil que pensa o bem para a população, olhar o que ele já fez, o que ele pode fazer, olhar projetos, porque hoje tem muito atriz, né? Hoje tem muita atriz, né? Que ela passa um pó, arruma o cabelo e vai para frente das câmeras, para o microfone, fala com a mãozinha assim, tal, que você fala, nossa, olha, mas não é bem aquilo. Então a gente tem que olhar como um todo, ser verdadeiro, como o Jorginho como o Gustavo como você como eu sou, de coração aberto, errei mesmo, acertei, e vida que segue, vamos fazer aquilo, não vamos fazer aquilo. E por fim, nós estamos nesse plano de passagem, ninguém sabe mais que ninguém, e ninguém é mais evoluído que ninguém, e ninguém é perfeito. Então nós temos que errei, posso acertar, vou melhorar. A administração é feita de pessoas, não é feito de robôs. Só que aqueles que conseguirem ter uma conexão divina, espiritual, mental, de saúde emocional, de saúde corpórea, de saúde familiar, enfim, no geral, ele vai conseguir entregar mais lá na frente. É isso aí, Rafa. Obrigado mais uma vez por aceitar o convite, cara. A gente ficou extremamente satisfeito por poder discutir política
Eu falo que se você não gosta de política, você vai ser governado por quem gosta. Então, na verdade, cada um de nós temos que começar a discutir mais política, até para não gerar aí esse fanatismo e essa divisão política que a gente vive hoje em dia, onde há discussão sem pé nem cabeça, né? Só por fanatismo mesmo. Então, a gente tem que aprender um pouco mais isso do nosso dia a dia. Obrigado mais uma vez, Rafa. Obrigado a todos por terem ficado conosco nesse podcast. E semana que vem nos vemos novamente com mais um episódio. Um abraço a todos e até semana que vem.